Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Numa noite fria, de casa cheia. Isso é muito importante para o tema que vamos conversar hoje. Hoje iremos falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 6 ao item 12. Então anotem para estudar em casa no Evangelho do Lar este capítulo. Eu sempre trago e sempre vou trazer aqui um pouco da explicação de como foi construído o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está começando, está adentrando a doutrina espírita, de certa forma lendo alguns livros, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, vai perceber que no Evangelho não estão anotadas as histórias conforme a cronologia da passagem de Jesus pela Terra. Quando nós pegamos o Novo Testamento, é quase que uma história sequencial. Já Kardec coloca dentro deste livro, que é o compilado das questões morais, uma forma em que, a cada capítulo lido, entende-se que estamos mais munidos de informações e, em consequência disso, melhores moralmente. Então, quando nós pegamos do capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali a explicação, através das palavras de Jesus, para os pilares da doutrina espírita. Nós vamos encontrar ali a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a explicação de Jesus de que ele não tinha vindo à Terra para mudar as leis que já existiam. Então, é uma pequena apresentação das bases da doutrina espírita segundo o Evangelho de Jesus. Depois, Kardec nos traz as bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha, capítulo por capítulo, nos trazendo a paz, a fé, a segurança de que tudo que nós estamos passando neste momento tem um motivo e nos colocará mais próximo de Deus, se assim soubermos passar por essas aflições e por todas as bem-aventuranças colocadas ali. Em seguida, Kardec vem colocando alguns pontos relacionados aos 10 mandamentos. Então nós vamos encontrar honrai pai e mãe, amar ao vosso próximo, amar aos inimigos, vários temas relacionados à lei moral, aos 10 mandamentos. Chegando então no capítulo 17, onde entende-se que nós já estamos munidos de bastante informação, e vem um capítulo chamado Sede Perfeitos. E ali vem muita lição. Vem um manual inteiro do que nós temos que fazer, de como nós temos que nos espelhar para chegarmos na perfeição, que é o objetivo pela qual somos criados por Deus. Deus nos cria espíritos simples e ignorantes, nos dá o livre-arbítrio e nos coloca dentro das várias moradas da casa do Pai, onde melhor iremos desempenhar esse nosso livre-arbítrio. E aí vamos escolhendo os nossos caminhos. E aí estamos aqui, século XXI, Bacaxiri, com a nossa família, com os nossas aflições, com as nossas virtudes, com os nossos erros, para continuarmos neste crescimento moral até chegarmos no nível do Cristo, perfeição máxima da criatura, né, perante o Criador. Agora, o detalhe é que dentro desta lógica que Kardec montou o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo no capítulo 17 a perfeição humana, vem o capítulo 18, que começa com muitos os chamados, mas poucos os escolhidos.
com aquela parábola do festim das bodas, né? Do rei, do filho, o casamento do filho, tal, que foi tema, com certeza, de alguma exposição aqui. E aí no capítulo 6, Kardec coloca um grande alerta. Lembrando que ele já acha que todos nós entendemos sobre tudo que já foi falado, inclusive pela perfeição humana. O alerta de que Jesus fez à época de que não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino de Deus. E nós sabemos que àquela época, muito dessas broncas, desses alertas de Cristo, era feito aos fariseus, aos saduceus, que eram os que conheciam muito, mas praticavam pouco. Eram muito apegados às questões externas, lavar as mãos, comer alimentos corretos lá, consagrados por Deus, não fazer nada aos sábados. Existiam muitas discussões sobre essa questão do sábado. Por exemplo, não se podia matar nenhum animal para se comer no sábado. Não se podia matar um animal no sábado para se comer. E existiam discussões em praças públicas, mas o que eu faço com os piolhos no sábado? Não posso matar? Coisas desse tipo. Eu posso comer ovo que a galinha botou no sábado, sendo que é um trabalho? E aí vem Jesus, nessa transparência que ele veio trazer, dizendo que não importava o que entrava, e sim o que saía. O que nós fazemos na prática. Porque quando nós exteriorizamos algo, nós estamos realmente mostrando quem somos. E aí era comum, né? Os fariseus e saduceus em praça pública condenando, liberando para o apedrejamento, para a crucificação, inclusive de Cristo. Mas será que este alerta do governador do planeta, do Espírito emissário direto de Deus, era só para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei da época dos judeus? E aí, nesta passagem, ele traz alguns exemplos. Vai chegar o momento em que vocês não serão aceitos por Deus, e aí vocês ainda irão dizer: mas eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu ensinei em seu nome, como agora não posso ser aceito no seu reino? Porque praticastes iniquidades. Não basta dizer Senhor, Senhor, que era o que se fazia, que é o que fizemos, né? Durante toda a Idade Média, as Guerras Santas. Com certeza fizemos parte disso. O Brasil só tem 500 anos. Nós somos espíritos centenários, milenários. Com certeza passamos por várias histórias do planeta, para hoje estarmos aqui estudando a doutrina espírita. Então este alerta vem para nós nos dias de hoje também. Para mim, estou falando Senhor, Senhor aqui a todo momento. Para nós que estamos ouvindo a palestra, que vamos tomar o passe, que durante o passe vamos agradecer, né, por essa transmissão de energia e vamos prometer que seremos melhores. Mas e na prática? Então este item 6 nos traz este alerta. E na prática? Então aqui ele coloca assim para a gente entender bem certinho. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Sem falar de outras religiões, sem falar do que nós já passamos, de repente, em outras experiências, em outras religiões, se nós pegarmos a maior parte dos livros ditados por André Luiz a Chico Xavier, nós vamos ver irmãos que praticaram várias dessas situações, até mesmo nas casas espíritas. Mas eu trabalhava no grupo de desobsessão, mas eu dei 1.152 passes, mas eu proferi 500 palestras e acorda no umbral. Porque em casa não pratica, no trabalho é um terrorista, um escravagista, pensa só no dinheiro, a prática do bem não acontece em nenhum momento. E quando se dá conta, está no umbral. E aí tem todo um trabalho a ser realizado para voltar a entender o que ele veio fazer aqui, para voltar a ver aonde falhou e por que continuou falhando. Dentro desses livros que muitos nos auxiliam na doutrina espírita, tem um que não é do André Luiz, mas que eu estou terminando agora a leitura, que é Memórias de um Suicida. E em um certo momento acontece deles estarem num ambiente onde é possível verificar vidas passadas e identificar o porquê das situações. E aí tem um dos senhores lá, isso é começo do século XIX, né? A maior parte deles são portugueses. Então tem um senhor ali que não conseguia entender o porquê da sua situação miserável em que ele estava quando ele resolveu se suicidar. Ele ainda, mesmo ali, depois de vários tempos, de ter passado pelo Vale dos Suicidas, de ter ido para a comunidade de auxílio aos suicidas, que é uma comunidade coordenada por Maria, mãe de Jesus. Muitos anos passados, ele ainda achava que era uma vítima, pela doença que ele tinha quando ele resolveu se suicidar. E aí, nessas passagens, nesses retornos, ele chega então a um momento em que ele era um capitão de navio negreiro. Ele era um traficante de negros da escravidão. E ele judiava muito desses negros. E aproveitava das filhas e dos filhos menores dessas famílias negras. E num dos casos, ele estuprou uma filhinha de um escravo. Esse escravo não aguentou, veio para cima dele e morreu, e sofreu muito, e teve seus olhos furados, e teve várias situações. E a cada imagem dessa que esse irmão via, né, de joelhos, já chorando, pedindo perdão por tudo, que agora ele entendia porque ele tinha voltado daquela forma, né, mas tinha se suicidado, ou seja, a situação dele tinha piorado ainda mais. Né? E aí, nesse momento, permite-se que entra um espírito de luz, e esse espírito de luz é esse escravo que ele judiou. E na benevolência, na perfeição da lei de Deus, ele vendo aquela imagem daquele escravo, né, pedindo perdão e tudo mais, aquele escravo ainda se transforma na figura do seu último pai na terra. Então vejam a grandiosidade de uma ação do bem. Aquele espírito que tinha voltado como escravo, que tinha sido assassinado por aquele ser, ainda volta como pai
daquele espírito para poder ali quebrar esse ciclo de ódio e transformar em amor. Infelizmente, esse espírito não entendeu essa situação e acabou se suicidando. Mas dentro da justiça de Deus também estava se recuperando no plano espiritual. Por que trazer dessa história? Porque isso é praticar a lei de Deus. O estudar, fazer o curso do ESD aqui, né, para entender em 2, 3 anos, 4 anos, toda a doutrina espírita, se propor depois desse aprendizado, trabalhar na casa, tudo isso é ótimo para todos nós. Tudo isso é muito bom. Mas se nós não praticarmos, talvez a gente consiga ajudar algumas pessoas. Talvez nós consigamos ser luz para algumas pessoas. Mas não estamos nos iluminando. E não iremos evoluir. Naquela época, o entrar na casa de meu pai que está no céu, ou entrar no reino de Deus que está no céu, era a forma como os espíritos da época poderiam entender essa evolução. Mas hoje nós já conseguimos entender um pouco mais. E sabemos que estamos falando de passar para um novo nível, de sermos espíritos melhores, de transformarmos o nosso planeta num planeta de um nível melhor. Nós hoje nos encontramos num planeta de provas e expiação. Um planeta onde o sofrimento prevalece, porque nós escolhemos sofrer para poder pagar os nossos erros. Mas se nós conseguirmos dar um passo para frente na classificação planetária, nessa transição que tanto queremos, iremos para um planeta aqui, nosso, na nossa Terra, onde prevalece o bem, onde já não existe mais expiação, que é aquela dor que o espírito tem que passar mesmo não querendo. Sabe aquela coisa de protelar? Deixa para a próxima encarnação. Ah, deixa isso para a próxima que eu não vou conseguir. Deixa para a próxima. Não, nessa eu vou, mas não consegue. E volta de novo. Aí chega um momento e fala, olha, agora não dá. Chegou a hora de você vir sem braço. Chegou a hora de você vir com problema no coração. Chegou a hora de você vir com problema no pulmão. Porque você já pagou tudo. Mas falta aquela falha ali que ainda precisa passar. Num planeta de regeneração, nós já não teremos mais isso. Teremos provas, porque as provas nos elevam. Mas por estarmos num planeta de regeneração, com certeza tivemos a oportunidade de desenhar a nossa trajetória, de escolher as nossas provas, como fazemos já com algumas das nossas aqui. Num planeta onde a bondade prevalece, não há sofrimento, não há interesses mesquinhos, orgulhosos, não há a máscara de dizer Senhor, Senhor e por trás fazer outras coisas. Esse é o alerta e o convite do Mestre, nesta passagem que Kardec coloca muito bem num capítulo depois da perfeição. Que é para realmente a gente começar a entender onde nós estamos nesse processo ou nesse projeto. Nenhum de nós sabemos qual é o nível da nossa energia vital na nossa encarnação. Nenhum de nós sabemos quanto tempo ainda vamos estar aqui. E se esse dia chegar, como é que nós vamos estar com a nossa missão, com a nossa transformação? E é por isso que no item 10 deste capítulo, vem uma outra passagem muito importante. Essa dá até medo. Muito será cobrado de quem muito foi dado. E aí a gente já começa a ver, poxa, eu estou com 45 anos e
Eu vejo tanta gente sofrendo e eu não sofri nada ainda, então está sendo dado muito para mim. O que eu estou fazendo em troca? Que cobrança que vai ser essa? Haroldo Dutra Dias, num livro muito interessante, um livro bastante técnico, mas muito interessante, onde ele traz muitas informações sobre o contexto da era de Jesus, que nos faz entender muito mais sobre as parábolas, sobre as palavras que ele usava nas parábolas, sobre os tipos de histórias que se contavam lá. Né? Ele coloca numa parte do livro que essa passagem do Evangelho se assemelha muito a alertar, por exemplo, o carpinteiro que fica o dia inteiro acariciando a sua enxó. Ele olha aquela ferramenta e ama aquela ferramenta. Ai, como é linda a minha ferramenta. Mas não faz nada com ela. Não tira uma lasca de madeira com a enxó. Não está praticando nada. Está com aquela ferramenta na mão e não pratica nada. E ele ainda vai mais longe. É como um padeiro que brinca com a farinha e com o ovo e esquece de fazer o pão. Ele está dizendo de nós que estamos aqui, frente a frente com a doutrina espírita. Terceira revelação de Deus. Aquela que veio trazer toda a clareza necessária para se entender Jesus, para se entender Moisés, para se entender todos os profetas e todos os ensinamentos trazidos desde o Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque Jesus já nos aliviou quando disse: eu não vim mudar a lei, mas ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, porque aí estão todos os profetas e todas as leis. Então ele já resumiu para a gente. Porque Deus deu 10 para Moisés e os fariseus fizeram mais 800 e poucas. E aí Jesus vem e fala: não é nada disso. É só amar, porque Deus é amor. Mas mesmo assim a gente não entendia a forma como Jesus ensinava. E aí ficamos Senhor, 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 e veio Inquisição, e veio cruzadas, e veio a divisão do catolicismo e do protestantismo, e veio as outras religiões e outras religiões. E continuamos Senhor, 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 Senhor. Alguém aqui já assistiu o filme do Kardec? Maravilhoso. Abnegação total. Com uma esposa que todo momento colocava ele na linha de novo. Vários momentos tentou desistir. Para quê? Para a terceira revelação. Ele recebe uma mensagem escrita pelo Espírito da Verdade, Jesus, explicando tudo o que ele vai passar, mas que a missão dele era muito importante. E nós temos isso hoje nas mãos. Na casa espírita, nas palestras, nas 2 semanas que me obrigo a estudar para trazer o conhecimento. E será que eu estou só acariciando esses livros? Oh, como a capa é bonita, como as palavras são bonitas, trazendo da boca para fora para vocês. De repente até conseguindo alguma mudança na vida. Mas e na minha? Esse é o momento em que nós não podemos mais nos chamar de ignorantes. Essa passagem do Evangelho diz que existe uma grande diferença em quem erra e não conhece, de quem erra e conhece. E a cada segunda-feira que nós viemos aqui, a cada página de um livro
da doutrina espírita que nós lemos, nós conhecemos mais e seremos cobrados por isso. Precisamos pegar esse instrumento, essas ferramentas, junto com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, a nossa comunidade, e transformar. Porque conhecimento só se transforma em sabedoria quando há mudança. Se eu aprendo alguma coisa que eu não sabia e não faço nada com isso de mudança, não serviu de nada. Esse é o convite. Praticar. Nesta passagem do Evangelho fala, pois quem pratica a lei do meu Pai estará junto dele. É essa prática que nós precisamos fazer. Que começa por nós. Por nós. Se não começar por nós, nós vamos estar fazendo o Senhor, Senhor. Então, Alexandre, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos mudar. Nós temos que perguntar se o que nós vamos fazer ali está dentro da lei de Deus ou não. Se fosse outra pessoa que estivesse fazendo aquilo, qual seria meu julgamento? Se estivessem fazendo isso que eu quero fazer em mim, seria bom ou seria ruim? É isso. Simples assim. Com nossos filhos, irmãos, pais, vizinhos, colegas de trabalho. Aquela vontade que dá de, estou sabendo de um negócio que... E se fosse comigo? São coisas assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos passar por isso. No Livro dos Espíritos, já quase no final, nós vamos ter ali uma parte sobre a perfeição. E dentro desse capítulo da perfeição tem Conhece-te a ti mesmo. Como é que nós vamos conseguir mudar alguma coisa em nós se nós não nos conhecemos ainda? Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a melhor forma de nós nos transformarmos, de sermos melhores? E a resposta é bem simples: conhece-te a ti mesmo. Já dizia um sábio antigo do seu planeta. E aí Kardec, não, a gente conhece essa máxima, isso aí já é muito antigo já. Mas como é que eu faço para conhecer? Aí vem Santo Agostinho. 2 páginas. Leiam também, 919A. Santo Agostinho. E ele vem falar: faça como eu fazia na minha última encarnação. Toda noite, antes de dormir, me sentava e olhava o meu dia, ato por ato, e comparava com o que estava na lei de Deus, no Evangelho. O que eu fiz de errado, me comprometia de alguma forma, hoje tem várias maneiras disso também, de não fazer mais. E mais, no lugar de fazer tal coisa, devo fazer tal coisa. E aí começava a fazer a outra coisa. Sempre que dava vontade de gritar, ele, gritar não pode, porque eu já vi lá 3 semanas atrás que gritar não está na lei de Deus. E eu tinha prometido para mim que no lugar de gritar eu ia sorrir. E aí ele sorria. 919A, 1857. Dado para nós no Manual da Vida, no Livro dos Espíritos. E o que é que será cobrado de nós? Já que nós estamos recebendo tanto instrumento, tanto material,
para fazer melhor. Deus não vai cobrar nada. Quem cobra é a nossa consciência. Todos nós, quando chegamos do lado de lá, nos deparamos com o que viemos fazer aqui nessa vida. E com o tempo nos dão a chance de ver por que nós estávamos aqui. E aí é espírito querendo vir sem mão, sem braço, cego, voltar logo. E a fila é enorme. É isso que vai ser cobrado de nós. Em várias passagens dos livros de André Luiz, nós vamos ver espíritos que sofreram e souberam sofrer aqui, que quando chegaram no plano espiritual, foram para um nível superior. E na maior parte das vezes, é impossível de dar características deste lugar, de tão belo que nós ainda não fazemos ideia do que é essa beleza, do que é essa perfeição. E a gente está preso aqui, nessa situação que nós estamos hoje. Isso é a cobrança. Então, meus irmãos, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo abre uma outra etapa neste livro. E são vários capítulos de convite à transformação, de convite à ação. Porque tivemos 17 outros capítulos de conhecimento. E agora é hora de praticar, de transformar em sabedoria, de nos transformar. Então esse é o convite de hoje, essa é o alerta do tema de hoje. Agradeço a atenção de todos e não deixem de estudar o capítulo, de estudar essa questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho traz ali o passo a passo de se autoconhecer e de se transformar, de se reformar intimamente. Muito obrigado. E vamos agora aproveitar este momento em que estamos